paz e a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Que você agora possa se alegrar com a mensagem da Palavra de Deus. Nós temos aqui 8 minutinhos para aprendermos com o Tiago. Nós estamos hoje no capítulo 2, versículo 14. Vamos ler? É muito importante você pegar a sua Bíblia e abri-la, em Tiago 2 e começar a seguir comigo. Ou depois, você pode ouvir novamente a mensagem e você vai marcando, aquelas coisas que falaram, aqueles ensinamentos que foram importantes para você. A fé sem obras é morta. Esse é o título da mensagem de hoje. Versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Nós aprendemos aqui com Tiago uma lição importantíssima, que a fé viva, a fé real, a fé verdadeira, ela se manifesta através de obras. Nós vemos que as obras, a palavra de Deus nos ensina, elas não podem nos levar à salvação, não. A salvação, os céus, nós recebemos através do sacrifício do Senhor Jesus. Mas as obras, elas manifestam a nossa fé. Versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aonde fica a presença do Senhor Jesus numa história como essa? Nós aprendemos com Jesus que ele não apenas disse que nos amava, mas que ele teve uma atitude em se entregar naquela cruz por amor a nós. Da mesma forma, uma pessoa que vê a necessidade do outro e diz para ele, ide em paz, e fala, eu vou orar por você, eu vou pedir a Deus por você. Essa pessoa, ela está demonstrando uma fé morta, com essa atitude ao necessitado. Existem aqui nesse contexto, dois tipos de fé. A fé viva, a fé real, a fé verdadeira. E se você tem essa fé real no Senhor Jesus, você vai produzir obras, você vai ajudar ao necessitado, você vai se compadecer dele, você vai ter misericórdia. Caso contrário, você terá uma fé morta, porque você não está produzindo algo que possa ajudar ao necessitado. Você está entendendo? Versículo 17. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só já está morta. A palavra de Deus, ela é muito clara. Muito fácil, de entendermos. O Senhor está, através de Tiago, nos ensinando que a fé morta é aquela fé onde não existe misericórdia. A pessoa se diz cristã, se diz crente no Senhor Jesus, mas quando o outro manifesta uma necessidade, ele não tem compaixão, ele não sabe dividir. Eu creio assim que não existe ninguém que não possa dividir. A Bíblia nos ensina exemplos de pessoas que eram pobres, que tinham pouco, mas que sabiam dividir. E com isso, elas recebiam a recompensa do Senhor Deus. Versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. É maravilhoso quando nós podemos demonstrar a fé que nós temos no Senhor Jesus através de obras, acolhendo ao necessitado, ajudando ao necessitado. Eu tenho um exemplo na minha vida que me responde a essa questão. A vida do corpo, ela se manifesta na respiração. É verdade ou não é?
A vida da fé, ela se manifesta nas obras. Eu não creio que existe pessoas que têm fé viva no Senhor Jesus, na sua palavra, e não se compadece do próximo. Versículo 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. É bem aquela história assim, não fique falando, né? Tem uma frase que diz assim, ó: pregue o evangelho, pregue a sua fé em Jesus. Se necessário, fale. Essa frase diz tudo, porque ela diz que você deve pregar a sua fé através de obras, de manifestando a sua fé com misericórdia. É muito fácil você falar, mas você viver a fé em Jesus, ajudando o próximo, é muito mais difícil. É isso que esse versículo está dizendo. Versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Nós sabemos que Jesus, quando foi tentado, ele foi tentado por Satanás, e Satanás usou o quê? A palavra. Versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? O 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho. Nós vemos aqui a fé demonstrada em ação. Abraão tinha fé no Senhor e ele respondeu com obediência. E através da obediência, lhe foi imputado justiça. O próximo versículo diz isso. E o versículo 23 diz: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão, ele obedeceu, e isso lhe foi imputado como justiça. É o exemplo de Abraão, não falando, mas tendo ações de fé no Senhor Deus. Versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas obras. As nossas obras mostram a nossa fé. Versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Raabe, aquela prostituta, ela recebeu os espias na sua casa. Por quê? Porque ela creu no Deus de Israel e ela produziu obras através daquele acolhimento. É isso que o Senhor espera de nós, que nós possamos responder a essa fé que nós temos através de obras, ajudando ao nosso próximo. Versículo 26, encerrando. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós sabemos que o ser humano ele é formado por 3 partes: corpo, alma e espírito. O que te dá vida é o espírito, é a sua alma, é aquilo que você não vê, é o que é espiritual em você. A palavra de Deus deixa muito claro. Ela diz que quando nós morremos, o nosso corpo volta para a terra, porque viemos da terra. Mas o nosso espírito e a nossa alma volta imediatamente para o Deus, quem nos deu vida. A nossa vida está no nosso espírito. Então nós precisamos entender que o corpo sem o espírito é morto e a fé sem as obras também é morta. Que essa mensagem de hoje possa transformar a sua vida, que você possa aumentar a sua fé no Senhor Jesus, mas que você possa colocar essa fé em prática através das obras. Que o Senhor te abençoe grandemente neste domingo.
Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.